que cada etapa deste caminhar fica mais rica se atentos ouvirmos a voz do Senhor. Conscientes de que somos o Israel a quem Deus fala, de pé e voltados para o centro, acolhemos o que presida em nome de Cristo a Assembleia Dominical. Cantemos no que acreditamos, que não há outro Deus senão o Senhor, a quem queremos amar de todo o coração.
bendirei toda a minha vida, e em vosso louvor levantarei as mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Muito estimados peregrinos de habla hispana, o Senhor esteja com vosotros. E com o teu espírito. Caros peregrinos, sede bem-vindos para vivermos este terceiro domingo da Quaresma. A nossa Assembleia hoje está um pouco mais colorida com a participação de tantos grupos folclóricos que vêm de todo o nosso país e que, de certo modo, ainda acentuam mais a universalidade deste lugar. Na Casa de Maria, todos somos bem acolhidos para sermos conduzidos pela conversão do coração até ao coração de Deus. Sede todos bem-vindos, saudamos todos os irmãos e irmãs que a partir de suas casas ou do lugar onde se encontram, nos acompanham nesta celebração. Preparemos, pois, o nosso coração para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, reconhecendo com humildade que somos pecadores.
Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, autor de todas as misericórdias e de toda a bondade, que nos fizestes encontrar no jejum, na oração e no amor fraterno os remédios do pecado. Olhai benigno para a confissão da nossa humildade, de modo que, abatidos pela consciência da culpa, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Ao levar o rebanho para além do deserto, chegou ao monte de Deus, o Horeb. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor numa chama ardente do meio de uma sarça. Moisés olhou para a sarça que estava a arder e viu que a sarça não se consumia. Então Moisés disse: Vou aproximar-me para ver tão assombroso espetáculo. Por que motivo não se consome a sarça? O Senhor viu que ele se aproximava para ver. Então Deus chamou-o do meio da sarça. Moisés, Moisés. Ele respondeu: Aqui estou. Continuou o Senhor: Não te aproximes. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar que pisas é terra sagrada. E acrescentou: Eu sou o Deus de teus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto com receio de olhar para Deus. Disse-lhe o Senhor: Eu vi a situação miserável do meu povo no Egito. Escutei o seu clamor, provocado pelos opressores. Conheço, pois, as suas angústias. Desci para o libertar das mãos dos egípcios e o levar deste país para uma terra boa e espaçosa, onde corre leite e mel. Moisés disse a Deus: Vou procurar os filhos de Israel e dizer-lhes: O Deus de vossos pais enviou-me a vós. Mas se me perguntarem qual é o seu nome, que hei de responder-lhes? Disse Deus a Moisés: Eu sou aquele que sou. E prosseguiu: Assim falarás aos filhos de Israel. O que se chama Eu sou, enviou-me a vós. Deus disse ainda a Moisés: Assim falarás aos filhos de Israel. O Senhor, Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre. Assim me invocareis de geração em geração. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
esqueças nenhum dos seus benefícios. O Senhor é Ele perdoa todos os teus pecados e cura as tuas enfermidades. Salva da morte a tua vida e coroa-te de graça e misericórdia. O Senhor faz justiça e defende o direito de todos os oprimidos. Revelou a Moisés os seus caminhos e aos filhos de Israel os seus prodígios. O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio da bondade. Como a distância da terra aos céus, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. O Senhor é clemente e cheio de Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, passaram todos através do mar, e na nuvem e no mar receberam todos o batismo de Moisés. Todos comeram o mesmo alimento espiritual, e todos beberam a mesma bebida espiritual. Bebiam de um rochedo espiritual que os acompanhava. Esse rochedo era Cristo. Mas a maioria deles não agradou a Deus, pois caíram mortos no deserto. Esses factos aconteceram para nos servir de exemplo, a fim de não cobiçarmos o mal como eles cobiçaram. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, tendo perecido às mãos do anjo exterminador. Tudo isto lhes sucedia para servir de exemplo e foi escrito para nos advertir, a nós que chegamos ao fim dos tempos. Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Palavra do Senhor. Louvor
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, vieram contar a Jesus que Pilatos mandara derramar o sangue de certos galileus, juntamente com o das vítimas que imolavam. Jesus respondeu-lhes: julgais que por terem sofrido tal castigo, esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Eu digo-vos que não. E se não vos arrependerdes, morrereis todos do mesmo modo. E aqueles 18 homens que a torre de Siloé, ao cair, atingiu e matou, julgais que eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo-vos que não. E se não vos arrependerdes, morrereis todos de modo semelhante. Jesus disse então a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar os frutos que nela houvesse, mas não os encontrou. Disse então ao vinhateiro: há 3 anos que venho procurar frutos nesta figueira e não os encontro. Deves cortá-la, porque há de estar ela a ocupar inutilmente a terra. Mas o vinhateiro respondeu-lhe: Senhor, deixa-a ficar ainda este ano, que eu, entretanto, vou cavar-lhe em volta e deitar-lhe adubo. Talvez venha a dar frutos. Se não der, manda-la-ás cortar no próximo ano. Palavra da... En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos: ¿por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? Jesús les dijo esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces el viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó: Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, la cortas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs,
Celebramos hoje o terceiro domingo do tempo santo da Quaresma, tempo favorável de conversão do coração e da vida, para refazermos em nós aquela fisionomia de filhos amados de Deus que recebemos no batismo, cujas promessas haveremos de renovar felizmente na noite santa da Páscoa. Saúdo de modo particular todos e cada um de vós, hoje, todos os que se fizeram peregrinos deste lugar, neste ano santo que estamos a viver. Saúde e encorajo com particular afeto todos os grupos de folclore que estão entre nós e que em cada dia guardam a memória das nossas tradições, muitas delas enraizadas na fé que professamos, para que o trabalho que desenvolvem testemunhe a fraternidade e ofereça a todos aqueles valores que dão beleza à vida e nos animam na esperança. Saúde igualmente desde este lugar, neste dia em que celebramos o Dia Cáritas, todos os irmãos e irmãs que nas nossas comunidades se dedicam aos mais pobres, nos grupos paroquiais, onde a caridade gratuita e generosa leva conforto e sentido à vida dos que mais precisam. No dizer do Presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana, este dia é uma oportunidade para exortar todos a participar na edificação do bem comum da sociedade através da Cáritas. É esse também o sentido da coleta que fazemos hoje em todo o país. E é também a oportunidade para reconhecer e valorizar o empenho das muitas centenas de pessoas que se dedicam ao bem do próximo, salientando o fogo do amor, Cáritas, que as anima e mobiliza. A palavra divina da Escritura que acabamos de escutar, depois de nos ter apresentado no primeiro domingo as tentações de Jesus, no segundo domingo a transfiguração, neste caminho quaresmal que estamos a percorrer, convida-nos a meditar hoje sobre a misericórdia de Deus, que em Jesus Cristo sempre nos chama à conversão, isto é, a regressarmos ao Senhor nosso Deus com todo o coração, com a nossa mente e com todas as forças. Como aliás cantávamos no cântico de entrada, escuta Israel, escutemos hoje nós, não há outro Deus senão o Senhor. Amá-lo-ás com todo o teu coração. A palavra, então, coloca-nos no coração da decisão de Jesus de subir a Jerusalém, onde se cumprirá o seu mistério pascal. Jesus tinha pedido a todos os que o escutavam para que soubessem discernir os sinais dos tempos e avaliarem por si mesmo o que é justo. E eis que alguns lhes apresentam um facto verdadeiramente trágico, diríamos, tal como acontece tantas vezes nos nossos dias, com algumas notícias que nos chegam. Referem-lhe os galileus que Pilatos tinha mandado sacrificar. A mentalidade religiosa do tempo via nestes acontecimentos um sinal do castigo de Deus pelo pecado, fazendo disso ocasião de juízo sobre as vítimas. Ao contrário, Jesus sabe ler este acontecimento na fé, tirando daqui um convite claro, o convite à conversão. E faz isto com palavras muito claras, como escutámos no Evangelho. Pensais que aqueles homens eram mais pecadores do que os outros? Pois eu digo-vos que não. E se não vos converterdes,
morrereis todos como eles. E de seguida cita um outro acidente grave, a queda da Torre de Siloé, que tinha causado a morte a 18 pessoas, comentando com palavras semelhantes: se não vos converterdes, morrereis todos do mesmo modo. Queridos irmãos e irmãs, na vida terrena, na nossa vida, não existe um castigo de Deus que cai sobre os injustos, enquanto os justos são premiados. Temos muitas vezes a tentação de fazer estas contas, não é? Mas a verdade é realmente outra. Todos somos pecadores. Sejam os que morrem, sejam os que estão vivos. E como terminava a segunda leitura, quem está de pé tenha cuidado para não cair. Isto é, vigie sobre a sua vida. Converta-se enquanto é tempo. Jesus não pretende afastar ninguém, mas quer ensinar-nos que cada acontecimento requer da nossa parte uma compreensão profunda, cheia de sabedoria. É necessário ler a vida e a nossa história a partir do próprio coração. Não como uma simples crónica, mas colocá-lo na história da salvação, que é aquele acontecer que Deus leva por diante em cada dia, conosco, com o povo que somos, com a igreja que somos, com o mundo em que vivemos, que não escapa à atenção e ao cuidado de Deus. A Quaresma é um sinal vivo desta atenção e deste cuidado de Deus, que em cada ano nos desperta, nos desafia, nos convida, nos motiva, nos conduz à graça da vida nova, pelos caminhos da penitência e da conversão, da mudança de vida. Só assim, cada um poderá compreender antes de mais para si que Deus não quer a morte do pecador, mas antes que se converta e viva. Deus quer-nos vivos, quer-nos felizes, e por isso nos conduz neste caminho rumo à maior das felicidades que possamos experimentar, a graça da Páscoa, a vida que vence a morte, a luz que vence as trevas, a veste branca em vez do traje de luto, a vida nova que nos é oferecida no batismo. Para que tudo isto se torne mais claro, Jesus apresenta-nos ainda a parábola da figueira estéril, uma parábola vivida por ele em primeira pessoa. E na conclusão desta parábola, em que se insiste em dar oportunidade para que os frutos apareçam, podemos ver a grandeza da misericórdia de Jesus, aquele que com toda a sua vida nos manifestou o Deus que é misericordioso e compassivo, lento para a ira, grande no amor e na fidelidade. O Senhor que é clemente e cheio de compaixão, como cantávamos no Salmo. Ora, se Jesus não condenou ninguém, antes ofereceu a todos a possibilidade e a esperança da conversão, muito menos, queridos irmãos e irmãs, muito menos nos caberá a nós sermos juízes da fecundidade ou da esterilidade espiritual uns dos outros. Eis porque, como acontece muitas vezes nas parábolas, também esta permanece aberta, como um convite dirigido a cada um de nós, para que demos verdadeiros frutos de conversão. Porque a glória de meu Pai, como diz Jesus noutra passagem, é que deis muito fruto. Somos chamados a dar muito fruto. Os frutos da vida de Jesus em nós, que transfiguram a nossa própria vida, que lhe dão sentido, que lhe dão beleza, que lhe dão alegria,
que lhe dão a certeza que é possível. É possível a nossa conversão, é possível a nossa vida, é possível vencermos as dificuldades, é possível sermos cristãos de verdade e a sério, é possível a nossa conversão. Jesus bem sabia que a misericórdia triunfa sempre sobre o juízo. Na verdade, só o conhecimento profundo desta misericórdia de Deus, deste amor louco de Deus, mais forte do que o nosso pecado, nos pode conduzir à conversão. Sim, irmãos, cada dia o cristão deverá dizer com convicção profunda: hoje começo de novo, hoje eu quero recomeçar, eu quero pôr-me a caminho, quero vencer a tentação do comodismo, sem colocar limites à infinita misericórdia de Deus, que tudo pode na nossa vida. Basta consenti-la em nós. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, comentando o caminho do povo de Deus, São Paulo, na segunda leitura, dizia-nos que eles bebiam de um rochedo espiritual que os acompanhava. Esclarecia-nos que esse rochedo é Cristo. E na primeira leitura, Moisés aproxima-se da sarça ardente, ouve o seu nome, conhece o nome de Deus e acolhe a missão. Essa sarça e esse rochedo são agora oferecidos a cada um de nós no dom da Eucaristia que estamos a celebrar. As fontes de água viva que brotam do coração de Cristo e o fogo do seu amor divino que nos oferece a nossa identidade e a nossa missão, esse fogo divino que na cruz arde para sempre e se comunica a cada um de nós na graça dos sacramentos, de modo particular da Eucaristia, atraem-nos e convidam-nos à conversão. A mensagem de Fátima, que neste lugar nos é oferecida desde o princípio, conduz-nos sempre pelos caminhos do Evangelho, a conversão, a penitência, a reparação, a oferta de nós mesmos. Esta mensagem torna-se, na vida daqueles que a acolhem, um caminho pascal. Aceitemos, pois, neste dia, o convite. E como rezávamos na oração inicial, peçamos ao Senhor nosso Deus, autor de todas as misericórdias e de toda a bondade, que nos fez encontrar no jejum, na oração e no amor fraterno os remédios do pecado, que olhe benigno para a confissão da nossa humildade, de modo que, abatidos pela consciência da culpa, sejamos confortados pela sua misericórdia e caminhemos de modo firme, convicto, confiante e feliz para a Santa Páscoa. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado,
sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, oremos ao Deus vivo, que revelou a Moisés o seu nome santo. Intercedamos pelas necessidades da Igreja e do mundo, cantando confiadamente. Salvador do mundo, salvai-nos. Salvador do mundo, salvai-nos. Pelo Santo Padre Francisco, para que, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima e dos santos pastorinhos, o Senhor lhe permita recuperar a saúde e retomar as anteriores ocupações do ministério que lhe foi confiado. Oremos. Pela Igreja, atenta à voz do Senhor que lhe fala, como falou a Moisés na sarça ardente, para que proclame com alegria a boa nova. Oremos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia. Oremos. Pelos cristãos que neste tempo da Quaresma se arrependem e convertem ao Senhor, para que aprendam a perdoar e a ser bons. Oremos. Por todos os voluntários e colaboradores da Cáritas em Portugal, para que neste dia Cáritas se sintam fortalecidos na sua missão e no seu compromisso de viver a caridade com generosidade. Oremos. Para que os responsáveis e promotores do património cultural e imaterial e da tradição popular consolidem e mantenham viva a matriz dos valores cristãos dos nossos antepassados. Oremos. Pelos doentes e por todos os que sofrem e pelos que não têm ninguém que os escute, para que se unam à paixão do Salvador. Oremos. Por todos os que o Senhor aqui reuniu, para que nos faça chegar um dia junto dele e nos sacia dos bens da sua casa. Oremos. Deus de bondade infinita, usai de paciência para conosco e fazei que a palavra que escutamos dê fruto abundante em nossas vidas. Por Cristo nosso Senhor. Na hóstia soberana
somos pecadores, mas em vez do castigo perdoai-nos, por vosso nome santo e vossa glória, a nossa vil miséria libertai-nos. Aceitai o jejum e a penitência, que em nossa própria carne suportamos. Por elas nossas almas se libertam dos erros e misérias que choramos. Estas nossas humildes oferendas, aceitai, ó Santíssima Trindade, e levai-nos do amor purificados ao esplendor da vossa eternidade. Oremos. Concedei, Senhor, por este sacrifício, que ao pedirmos o perdão dos nossos pecados, perdoemos também aos nossos irmãos, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os anos concedeis aos vossos fiéis a graça de se prepararem na alegria do coração purificado para celebrar as festas pascais, a fim de que pela oração mais intensa, pela caridade mais diligente, participando nos mistérios da renovação cristã, alcancem a plenitude da filiação divina. Por isso, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Hosanna nas alturas.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos: santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos
que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Unidos a Cristo pelo Espírito Santo, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Felizes os convidados para o banquete do reino dos céus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada. Mas
Irmãos e irmãs, neste tempo da Quaresma, em que a Igreja nos quer ainda mais atentos à palavra de Deus, podemos deixar agora em silêncio ressoar a voz de Cristo no Evangelho, quando apelava à conversão do coração e ao arrependimento do caminho que conduz à morte. No silêncio do nosso coração, agradeçamos ao Senhor e digamos que queremos caminhar à luz dos seus ensinamentos. Não saiamos desta Assembleia Dominical sem dizermos que em atitude penitencial queremos seguir o seu caminho, como peregrinos da esperança, que levam a sua cruz e a cruz dos irmãos que mais sofrem. E de forma solene, digamos ainda que queremos aceitar o seu convite quando nos diz: se alguém quiser seguir-me, tome a sua cruz e siga-me. Oremos. Recebemos, Senhor, o penhor da glória eterna e, vivendo ainda na terra, fomos saciados com o pão do céu. Nós vos pedimos humildemente a graça de manifestarmos na vida o que celebramos neste sacramento, por Cristo nosso Senhor. Irmãos e irmãs, neste ano jubilar, olhamos cada vez que vimos a este lugar para a imagem da Virgem Santa Maria e diante dela queremos consagrar-nos ao nosso Deus. Dizemos todos, consagramos-nos por intermédio da Virgem cheia de graça. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos neste vale de alegrias e dores
as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor. No teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Totus tuus, Maria, totus tuus, Maria, Mater Christi, Mater Ecclesiae, totus tuus, Maria. Irmãos e irmãs, acomodamos-nos por um breve instante apenas para algumas informações que nos serão úteis ao longo dos próximos dias. Neste tempo da Quaresma, continuaremos a querer seguir o Senhor Jesus e a tomar a sua cruz às 14 horas aqui no recinto de oração. Hoje podemos tomar parte no exercício piedoso da Via Sacra. Será no recinto de oração às 14 horas. Às sextas-feiras tem lugar também a Via Sacra, à mesma hora, às 14 horas, mas na Colunata. Na próxima sexta-feira, dia 28 de março, passam 118 anos sobre o aniversário da irmã Lúcia de Jesus e do Coração Imaculado. É também um dia para renovarmos o pedido ao Senhor para que a Santa Igreja continue a estudar esta mulher, a irmã Lúcia, em ordem a perceber se ela de facto pode ser colocada como exemplo nos altares. No próximo domingo, dia 30, tem lugar o Jubileu das Grávidas. Tem o tema Será por ti motivo de alegria e de júbilo, tirado do Evangelho de São Lucas. O programa é o que está anunciado, o terço às 10 horas na Capelinha das Aparições e depois a Santa Missa aqui às 11 horas nesta Basílica. Irmãos e irmãs, as ofertas que trouxemos para a celebração de hoje, podemos deixá-las quando sairmos junto às portas desta Basílica. Destinam-se hoje, por determinação da Conferência Episcopal, à Caritas Portuguesa. Vamos agora receber a bênção do Senhor. Com ela, o Presidente da celebração benze também os objetos religiosos que temos connosco e que levamos como memória da peregrinação que fizemos. Colocamos-nos de pé. Caros peregrinos, desejo a todos um feliz domingo e uma semana da Quaresma cheia da força desta palavra que escutamos. O Senhor convida-nos a dar muito e bom fruto. Deixemos que a sua palavra nos converta ao coração, com a oração mais intensa, atenção mais frequente à palavra de Deus, participação na Eucaristia, na medida do possível, em cada dia, e preparando o nosso coração e a nossa vida para a nossa reconciliação com o Senhor, na celebração do sacramento da reconciliação, que devemos preparar e celebrar verdadeiramente nestes dias da Quaresma. Santo Domingo e uma feliz semana para todos. O Senhor esteja convosco. Dirigi, Senhor, o coração dos vossos fiéis e concedei-lhes o auxílio da graça celeste, para que, permanecendo no vosso amor e no amor do próximo, observem a plenitude dos vossos mandamentos. Por Cristo nosso Senhor. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.
Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.